Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Clandestina. Salve pessoal, esse é o AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou o Pedro. Eu sou a Vitória e para dar continuidade agora, na verdade, o último episódio, do nosso mês de março, que foi dedicado exclusivamente às pautas feministas, para falar sobre a luta das mulheres, com exceção do vídeo do Jones Manuel, que foi uma oportunidade boa que a gente teve. A gente vai falar sobre espaço de acolhimento às mulheres, e aí a gente trouxe a Shaira, seja bem-vinda, para contar um pouquinho sobre a experiência dela de luta com o movimento Olga Benário. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Shaira, tenho 23 anos, sou lá de Diadema, Eldorado, e sou estudante de letras na Universidade de São Paulo. Estou aí no último período, quase me formando depois de muito tempo, depois de muita luta. Certo. Se tudo der certo, eu me formo esse semestre. E faço parte do movimento de mulheres Olga Benário há mais ou menos 2 anos. Então, que foi durante a pandemia, Durante a pandemia eu acho que foi na verdade, desde que o Bolsonaro venceu as eleições, foi um sentimento muito comum, assim, na juventude principalmente, essa vontade de se organizar contra isso, Se organizar contra o fascismo, se organizar para ter realmente uma melhora no mundo que a gente vive, assim. E aí, nessa busca, dessa melhora, eu conheci a UJR, que é a União da Juventude e Rebelião. E aí, através da União da Juventude e Rebelião, eu conheci o movimento de mulheres Olga Benário. E me identifiquei muito com a luta, do Olga. E hoje eu faço parte da coordenação estadual do movimento. É um movimento que é nacional, se organiza em vários estados diferentes, em quase todos. E aqui em São Paulo a gente tem muitos núcleos que se reúnem semanalmente, quinzenalmente, para debater a luta, para estudar sobre o feminismo, para estudar sobre a origem da opressão da mulher, Por que as mulheres são oprimidas, são exploradas no mundo que a gente vive hoje, e quais são as ações práticas que a gente pode fazer para combater isso, Porque se a gente só estudar, se a gente só ler livros, a gente não vai de fato mudar o mundo que a gente vive. Então, como é que a gente estuda, lê, mas também transforma isso em luta prática, em luta cotidiana para de fato mudar o mundo que a gente vive hoje, assim. Então, o movimento de mulheres Olga Benário surgiu em 2011, quando um grupo de mulheres, Carol Vigliar, Vivian Mendes, foram em algum outro país da América Latina, que eu não me lembro agora o nome, para uma conferência das mulheres de lutas, na América Latina, e voltaram de lá com essa necessidade de se ter um movimento de mulheres que fosse de fato combativo no nosso país, que fizesse essa luta cotidiana nas ruas, levando as mulheres para a luta, indo nos bairros e fazendo esse convencimento e esse avanço da consciência mesmo das mulheres em relação ao mundo que a gente vive, a necessidade de organização e tudo mais. E aí nisso surge o movimento de mulheres Olga Benário, que está aí até hoje, vai fazer 13 anos, agora no começo do ano já de movimento, e que tem crescido cada vez mais. E aí eu acho que é isso. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância de existir esses espaços de acolhimento, de convívio, de que as mulheres podem se sentir seguras, falar sobre os seus problemas, falar sobre coisas boas também, Uhum. Qual que é a importância da existência desses espaços, assim, pensando que a ordem social nos priva ao máximo dessas formas de socialização, Sim. Pra gente falar da luta das mulheres, a gente tem que começar pelo princípio, que é a origem da exploração e da opressão da mulher. E a gente não pode falar disso sem falar que a gente vive debaixo de um sistema capitalista, que eu imagino que vocês falem muito disso aqui no podcast, então os ouvintes já estão acostumados, mas que é sempre bom a gente voltar nesse ponto de que a gente vive debaixo de um sistema capitalista que hoje vive na base da exploração. E uma dessas explorações, que sustentam esse sistema é o patriarcado, que é a opressão das mulheres. Então, hoje, as mulheres são as que mais sofrem na nossa sociedade, são as mulheres que estão no subemprego, são as mulheres que recebem menos, são as mulheres que são mortas, são vítimas de feminicídio, são violentadas desde quando nascem até depois que morrem, Então, a gente teve muitas notícias assim nos últimos tempos. E a gente surge a necessidade espontânea até de organizar, de se organizar. Porque a classe trabalhadora e as mulheres,
quando a gente tem consciência, vivendo nesse sistema, do sofrimento que a gente tem, isso nos revolta muito, né? Isso nos dá vontade de sair quebrando tudo e acabar com tudo. Então, esses espaços que a gente constrói coletivamente de organização das mulheres são importantes para isso, para a gente não só cobrar os nossos direitos, de ter vida, direito à vida, direito a conseguir ir no médico, coisas básicas, né? E o direito à moradia, né? Quando a gente vê os índices de pessoas hoje que não têm casa para morar, ou que moram de aluguel, ou que moram em casas que não são dignas de viver, né? Porque são casas que, na primeira chuva que cai, desabam, são as mulheres. Então, quando a gente vê esses índices de violência, de subempregos e tudo mais, são as mulheres, principalmente as mulheres negras, indígenas, as mulheres trabalhadoras como um todo que sofrem com isso. E aí a gente se revolta. Porque o sentimento que dá quando a mulher pega lá o ônibus, o trem lotado, para conseguir trabalhar, não ganhar quase nada, ou quando tá desempregada e tudo mais, o sentimento que a gente tem é de revolta. E o que a gente precisa é organizar essa revolta e fazer ela se tornar uma luta que acabe com esse sistema. E esses espaços coletivos de debate e tudo mais, acho que eles servem nesse sentido, né? Servem nessa organização, de dar esse direcionamento mesmo, né? Porque às vezes a gente fica revoltada, a gente não sabe o que fazer. Eu acho que quando eu era mais nova eu tinha muito esse sentimento, assim, de... Nossa, me revoltar muito. Eu passava noites pensando assim, como que pode a gente viver nesse mundo? Não é possível. E a ideologia que vem pra gente, desde quando a gente nasce, a ideologia que vem de cima, né, dos burgueses, ela faz com que a gente acredite que não dá pra mudar o sistema que a gente vive. Então a gente se revolta e não sabe o que fazer com isso. A gente só vive revoltado. No caso das mulheres, eu acho que ainda tem o agravante de querer naturalizar, né? Que sempre vem essa desculpa de que naturalmente o papel da mulher é esse, do cuidado e tudo mais. Sim, que ela nasceu pra isso, né? Sim. Até uma coisa um pouco religiosa, assim, né? De que as mulheres precisam ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E aí vem essa dupla, tripla jornada, porque ela cuida da casa, cuida dos filhos, mas também trabalha fora. Mas também cuida dos idosos quando os idosos ficam doentes, né? Um avô, um pai. São as mulheres que vão ficar nesses cuidados, nessa dupla, tripla jornada de exploração, de opressão. Assim, até lá no meu trabalho, geralmente, tipo, eu converso com o pessoal de lá, né? As mulheres sempre estão reclamando, assim, que eu vou chegar em casa e ainda ter que cuidar das crianças, ainda ter que fazer comida, ainda ter que lavar roupa, ainda ter que limpar a casa, assim, ó. Eu fico tipo, poxa. E você vê conversando, assim, a galera, cidadão médio, assim, né? Absorvido nessa ideologia mesmo, não percebe. E aí vem essas, tipo, ideias, assim, tipo, mulher guerreira, né? Tipo, agora do 8 de março, acho que é muito... Vocês vão ver bastante isso, assim, né? E meio que naturaliza, né? Esse caminho de naturalizar, assim. Porque pra mim, a ideologia capitalista é assim, o que eles não conseguem naturalizar, eles mistificam, né? Então, tipo, se não é naturalizado biologicamente, eles inventam toda uma... Tipo, um revestimento, né? Tipo, tem que ser assim, porque é assim mesmo. De colocar como uma questão de mérito, né? Sim. Tipo, você só vai ser guerreira se você cumprir com todas as tarefas que a gente tá colocando nas suas costas. Então, você tem filho, você tem que cuidar do filho. E não pode reclamar. Não pode. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da sua vida pessoal, tem que cuidar da sua família, do seu emprego, dos seus estudos. E beleza, e você tem que dar conta. E não pode reclamar. E se você não faz isso, você... semi-mulher, semi-pessoa. Sim. Mas não quer ter filho. Mas quer estudar fora. Quer fazer uma faculdade. Quer, sei lá, não quer criar o filho. Sim. Um direito que é permitido aos homens, a bel prazer, assim, tipo, pode decidir a hora que você quiser se você vai exercer a sua paternidade ou não. Mas para as mulheres, não tô defendendo isso. Eu acho que é errado tanto para um lado quanto para o outro. Mas, para os homens é naturalizado como direito. Sim, claro. E não à toa que a extrema-direita bateu muito nessa tecla, assim, né? De criar essa figura da mulher bela, recatada e do lar, né? E tudo mais. Até agora se tem o debate quem vai ficar com o espólio do Bolsonaro, né? O espólio político dele. E tem muita gente apostando na Michelle, mas, tipo, eu particularmente acho muito difícil, por essa mentalidade da extrema-direita, eles empoderarem uma mulher de alguma forma. Já foi uma discussão que a gente teve aqui no podcast, né? Quando coloca ela como bela recatada do lar, esse é o papel dela, ela não pode ter um protagonismo maior. Tipo, a Damares, tipo, entra, mas ela também não tem um protagonismo muito grande, né? Tem um lugar reservado pra ela ali e tal.
é esse, tipo, ultraconservadorismo, assim, né? Que, inclusive, fez com que aumentassem os índices de violência. Porque esse discurso promovido pela extrema-direita, inclusive isso está sendo dito aqui na nossa matéria do jornal, tem uma parte só da luta das mulheres. Mostrar aqui, pode mostrar para essa câmera aqui. Aqui, Jornal Verdade. Tem uma matéria falando sobre o quanto o avanço desse ultraconservadorismo, né, dessa ideologia de extrema-direita, fez com que aumentasse também os índices de violência, porque você propaga essa ideologia entre os trabalhadores, né, que estão lá nas redes sociais, né, no TikTok, não sei o quê, só vendo esse tipo de ideologia. Então... Sim. E até também, um tempo atrás eu peguei pra ler o Caliban e a Bruxa lá, né, da Silvia Federici e tal. E daí eu achei muito interessante quando ela coloca como que um mundo racista e patriarcal, em todo momento que ele tá em crise, ele vai, tipo, aprofundar essa opressão pros negros e pras mulheres, assim, né? Sim. Tipo, eles eram meio que bode expiatório, né, da coisa. Sim, com certeza. A gente teve até aquela atividade lá pra falar sobre fascismo com o pessoal dos núcleos. E aí eu lembro de comentar, assim, de que quando o sistema capitalista está em crise e começa a retirada dos poucos direitos da classe trabalhadora, do grupo das mulheres, do grupo das pessoas negras, do grupo das pessoas pobres, não é porque esse dinheiro que está ali investido, por exemplo, com os recursos da CLT, os recursos do INSS, é porque é uma baita bolada que, se não tiver bem empregada, vai causar um rombo no orçamento público. Sim. Não é uma questão de dinheiro, uma questão financeira. É uma questão que, se você retira os direitos desses grupos, você desarticula eles. Porque uma mulher que não tem uma carteira registrada, que ela tá tendo que fazer uma faxina e até se sujeitar a racismo, a uma opressão de classe ali mais direta, a um comportamento da patroa ou do patrão dela que é muito opressivo, é violento, né? A gente tem aquele caso eu não vou lembrar de nome, porque eu sou péssima de nome, mas de uma trabalhadora no Pernambuco, que o filho... Ela deixou o filho com a patroa dela. A dona Mirtz, né? Que... Deixou o filho com a patroa e a patroa não olhou e o menininho caiu do fosso do elevador. Então, essa mulher, ela tá sendo sujeitada a todas essas opressões estruturais, mais a uma rotina ali, um cotidiano violento, ofensivo, que baixa a autoestima dela, que ela não tem gosto por nada, e ainda não tem os direitos trabalhistas. Não tem os direitos reprodutivos, Sim. que ela não tem o direito a fazer um planejamento familiar. Se ela engravidar, ela vai ter que ter esse filho, né? E agora... Não agora, já existia antes, mas mais fortificado com essa ideologia da extrema-direita. Até se ela for vítima de uma violência sexual, ela vai ter que ter esse filho. Porque coisas que a gente já tinha garantido por lei estão sendo cada vez mais retrocedidas. Sim. Né? Então, quando a gente vê esses momentos de crise, é pensar que não é questão de dinheiro, é questão de manter a classe desorganizada. E de disciplinar também, né? A partir do sofrimento, assim, tipo, desmobilizar e disciplinar também. Sim, e quando dizem, por exemplo, que o Brasil está em crise, falam que a gente não tem dinheiro, né? Mas isso é mentira. Inclusive, os banqueiros, os grandes milionários do nosso país estão lá com o bolso cheio, enquanto a gente não tem... a gente prefere pagar a dívida pública, né? Enriquecer mais os banqueiros do que reverter esse dinheiro em políticas públicas de enfrentamento à violência, de garantia de direito das mulheres, da classe trabalhadora como um todo. Porque é isso, né? Quanto mais a classe operária, quanto mais a classe trabalhadora tá sofrendo, menos ela vai conseguir se organizar. Como um homem ou uma mulher que trabalha o dia inteiro, que cuida dos filhos e não sei o que, não vai ter, tipo assim, tempo, vontade, disposição, de forma espontânea de ir lá estudar sobre democracia, sobre, sabe? Então, isso é o que você falou, é uma coisa organizada, né? Uma coisa pensada, não é uma coisa espontânea que acontece e não tem um motivo por trás disso. Tudo tem a ver com a ideologia, né? A ideologia da classe dominante, no caso. Sim. Eu até lembro, só um parêntese, assim, né? Que eu sempre gosto de ilustrar. Eu, como todo bom homem de periferia, gosto de contar histórias, né? Pra quem viu o episódio com o Alessandro Buzo, viu como é. Mas pra mim ficou muito, muito ilustrado isso uma vez que eu tinha um camarada, um companheiro de treino, assim... E ele trabalhava, acho que numa gráfica. E daí a gente começou a falar de como foi foda, né? A pandemia e tal. Ainda, tipo, sei lá, era final de 2021. E daí ele falou, mano, no pior momento da pandemia, eu não conseguia pagar meu aluguel. O dono da gráfica que eu trabalho comprou 2 carros novos, tá ligado? Sim. Tipo, mano, e você via ele falar assim com indignação no olhar, sabe? Porra, mano, isso me quebrou demais, cê é louco.
Foi um momento que eles enriqueceram muito, né? Sim, demais, Sim, demais. com certeza. Eu nunca vou esquecer de uma matéria do jornal A Verdade que saiu, quando eu tava começando a me organizar, em um momento, assim, de aumento do índice de pessoas na extrema pobreza, de aumento da insuficiência alimentar e tudo mais, e saiu uma matéria falando que os banqueiros e os grandes empresários do nosso país tinham aumentado seus lucros em mais de 1000%. Então, ao passo em que cortam os nossos direitos, a gente empobrece, a gente não tem dinheiro nem para ir no mercado, os grandes milionários do nosso país enriquecem cada vez mais. Então, isso é uma contradição muito grande, né? E a classe trabalhadora percebe isso, assim, e se revolta, e busca se organizar. E é nosso trabalho, enquanto militantes, né? Ir até essas pessoas e apresentar esse caminho de luta, né? Esse caminho revolucionário, assim. Eu só queria reforçar essa questão da contradição, que é inerente ao capitalismo, faz parte do capitalismo, não é uma coisa tipo, aconteceu, desviamos o caminho aqui. Porque a crise social não interessa ao capitalismo. Foda-se que tem 9 milhões de desempregados, estamos com quase 1 bilhão de pessoas no sistema prisional, né? Quase 450 mil sem ter direito a um julgamento. Não interessa que tem gente morando na rua, que os índices de feminicídio estão pipocando, que os índices de estupro estão pipocando. O que interessa para eles é a crise política, porque eles usam essas crises políticas, tal qual foi a de 2016, né, o golpe contra a Dilma, para tensionar internacionalmente, tensionar a nossa população, a nossa economia, e eles se preocupam com a crise econômica, que quase nunca é crise, eles só estão lucrando um pouquinho a menos do que eles planejaram. Uhum. Então, tipo, a gente precisa entender que as palavras, elas têm esse poder de nomear, mas também tem esse poder de mascarar o que realmente está acontecendo. Então, quando eles falam de crise, não é porque o Elon Musk tá tendo que pagar R$2.000 de aluguel. Então, ele não tá pobre, ele tá lucrando um pouquinho menos do que ele esperava para aquele ano. Sim. E aí, acho que até prosseguindo nessa, dá pra fazer isso aqui, né? Daí a gente queria saber, assim, um pouco qual o perfil das mulheres que vocês atendem, assim. Sim. Eu acho que no sentido disso que a gente já vinha falando, a gente consegue perceber que as mulheres que mais são afetadas por esse sistema são as mulheres negras, as mulheres indígenas. Mulheres que, além de serem afetadas pela pobreza e tudo mais, é também pelo acesso às políticas públicas, né? Porque, às vezes, a casa de referência, né? Que são as casas que atendem mulheres vítimas de violência e que muitas vezes têm, pelo poder público, né? Casas municipais, estaduais e tal, são em outro bairro, em outra cidade, são no centro, principalmente. Então, como é que uma mulher do bairro, uma mulher que está ali sofrendo, não tem nem dinheiro da passagem, às vezes quando sofre violência, a gente tem esse ciclo de violência em que a mulher não sai porque ela é dependente financeira do seu marido, dessa pessoa que explora, que violenta ela não vai ter dinheiro na passagem para ir até um lugar tão longe, assim. Então, as nossas casas, elas atendem principalmente essas mulheres que têm dificuldade de acessar esses serviços. As mulheres que mais são, enfim, que precisam desse atendimento e que não conseguem achar em outros lugares. Então, as nossas casas, por exemplo, a maioria delas, elas são feitas nas periferias. Então, lá em Mauá, por exemplo, em Santo André, a gente tinha a Casa Carolina lá, Casa Carolina Maria de Jesus, que é escritora de um livro muito bom que se chama Quarto de Despejo. Não sei se vocês já leram, mas recomendo a leitura a todos, aos ouvintes também. Ela era lá de Parelheiros, pô, também. A família dela, inclusive, eu conheço a filha dela, a Vera. Que inauguraram legal. a estátua recentemente, assim. Uma homenagem muito demorada, mas muito merecida também. Sim, sim. Tem isso também das nossas casas levarem nomes de mulheres revolucionárias, né? Mulheres que lutaram pela vida das mulheres também. Então, a Carolina Maria de Jesus, que é essa escritora, a Audelina de Campos Melo, que foi a primeira, ela fundou o Sindicato das Empregadas Domésticas no nosso país, foi uma lutadora revolucionária. A Helenira Preta, Helenira Rezende, né, mas que um dos seus nomes era Preta também, foi morta durante a ditadura militar. Então, são mulheres de luta que a gente homenageia nas nossas casas. E as nossas casas, a gente constrói elas principalmente nas periferias, né, que são onde a gente mais encontra os índices de violência, de feminicídio, de violência doméstica, que inclusive são subnotificados, né, porque
apesar dos índices gigantescos, a gente sabe que nem todas as mulheres de fato conseguem fazer o BO, de fato conseguem denunciar essas violências e tal, por vários motivos, tanto por falta de... por dependência emocional, por dependência, enfim, financeira, econômica e tudo mais, mas também por medo, né, ameaças e tudo mais. E por quando chegar, por exemplo, na delegacia da mulher e tá lá um homem sentado na porta que vai olhar pra sua cara e falar assim, você tem certeza que ele te bateu? Como é que, sabe? Então, esse é o tipo de relato que a gente ouve muito. Mas a gente não encontra as mulheres só nessas situações. A gente, inclusive, encontra mulheres em diversas atividades que a gente faz, em atividades culturais que a gente faz nos bairros, os nossos núcleos, né, que a gente falou no começo, a gente se organiza em núcleos que se reúnem semanalmente, quinzenalmente para estudar, mas para fazer luta. Essas lutas são panfletagem nos bairros, então essa dinâmica de ir aos bairros, a gente acaba conhecendo muitas mulheres que sofrem violência e que não sabem nem o que fazer, como é que denuncia, para onde vai, como faz, quais serviços existem. Então, dentro das nossas próprias atividades culturais ou essas atividades de bairro, é que a gente alcança diversas mulheres, né? Principalmente as mulheres negras, indígenas e tudo mais. Pode crer. E rola atividades formativas, assim, também com essas mulheres dentro da casa? Sim, a gente faz diversos cursos. A gente faz curso já fez, né, vários cursos e continua fazendo sobre o que é o feminismo marxista, por exemplo. Por que as mulheres devem se organizar, por que as mulheres devem lutar pelo socialismo. Várias questões que a gente usa, tanto nos núcleos, né, que a gente já tem essa atividade formativa por si só, mas as atividades maiores, tanto online quanto presencial nas nossas casas, ou em pontos de apoio, né, porque não é todo núcleo que tem uma casa por perto, mas a gente tem espaços de confiança que a gente acaba fazendo relações nos bairros e tal, e a gente utiliza esses espaços para dar essas formações, para dar cursos, para conversar, para incentivar que as mulheres falem, né? Porque a gente tem muito essa questão, tipo, espaços em que as mulheres não falam, tipo, elas não dão opinião das coisas, elas não debatem as coisas, né? Porque a gente é ensinada desde sempre a ser silenciada, a que a nossa opinião não importa, que a gente é menos importante. Sim. Então, também são espaços de formação dessas mulheres, né? De formação no sentido de ir lá, falar o que pensa, estudar, se colocar nas situações. E é uma coisa que até militantes mais antigas ainda continuam tendo essa dificuldade, né, de se colocar, de falar em público. É uma coisa que a gente não vê tanto nos homens, dos nossos movimentos, mas a gente vê nas mulheres, principalmente, esse medo, essa coisa de falar em público, de ser reprimida e tal. Então, isso também são espaços de formações políticas, mas também do dia a dia das mulheres, né. E tem duas... Pensando aqui, duas coisas que você falou dessa insegurança que a gente tem de, às vezes, falar em público, expor uma ideia, ou expor uma crítica, que é direto aqui. Eu vou falar de algum meme, porque eu acho que é bom relacionar com o que a gente vai vendo no dia a dia, né? Como uma forma de comunicar. Mas tinha um que era muito bom, que era assim: se o Bolsonaro, com aquela dicção, com aquele cérebro minúsculo, aquele crânio vazio que ele tem, ele ia conseguir se manter dando palestras nos Estados Unidos. Quem sou eu pra me sabotar, pra achar que eu não sou capaz, tá ligado? Então, se os homens têm essa segurança, mano, e falam tanta besteira, tanta abobrinha, igual o Sérgio Moro, né, que o Jones falou que ele não tem... Ele é analfabeto funcional. Que o cartunista fez... O charginista? O cartunista. O Paulo fez Caruso. Uma charge criticando o Bolsonaro, o Moro, e ele usou, tipo, como um recurso argumentativo dele ali. Então, tipo, essa galera é burra, tá ligado? E não tô falando que todos os homens são, mas tem uma boa parte que é também. E que as mulheres que vivem, que sofrem todas essas coisas na pele, têm muito mais propriedade, né? Não só por viver, mas às vezes até por estudar, mas ter essa insegurança de falar. Sim. E aí o outro comentário que eu queria fazer, no último episódio a gente falou sobre participação de mulheres socialistas na política. E aí eu fiz uma provocação, assim, pra saber como que Amanda, né, e a Lígia estavam aqui, como que a gente trata, como a gente aborda o machismo com os homens, né? Uhum. Porque se a gente não tivesse trabalho de formação com os homens, é aquela história, o cara é há 30 anos criado como homem, com essa socialização masculina, violenta, opressiva, de uma situação de
de privilégio contra a mulher, né? De poder fazer tudo o que faz, usar e desfrutar do corpo da mulher e não ser penalizado, ter um salário acima. E como que é importante as organizações também se voltarem para falar sobre feminismo e sobre machismo com os homens, porque são eles que reproduzem essas opressões contra o nosso grupo de mulheres. E aí, quando a gente falou sobre a importância da casa, eu acho que essa é um ponto fundamental também, de que, beleza, a gente precisa fazer esse trabalho com os homens, mas é vital, assim, é crucial que tenha um espaço só de mulheres, porque ali a gente vai falar sobre, às vezes, questões que aconteceram que a gente não se sente confortável de falar perto de um outro homem, porque vai vir o questionamento, do mesmo jeito que vem em casa, no trabalho, na escola, na delegacia, de uma situação que a gente passou, e a pergunta geralmente vinda de um homem mas o que aconteceu? Por quê? O que você fez pra fulano reagir dessa forma? Ou às vezes tipo, mas nem acho que foi tudo isso, você tá exagerando. Sim. E a gente precisa desses espaços pra falar das coisas mais leves, assim, que é, por exemplo, um cara te cortar quando você tá no meio de uma fala, até os casos mais extremos, que é de uma violência sexual, por exemplo, que a mulher olha um homem e tem medo, independente do homem que seja. E ela precisa ficar um pouco fora de contato. Sim. Pensando nisso, você estava falando e eu lembrei de uma experiência que eu tive há não muito tempo, algumas semanas atrás, que o Olga também faz um trabalho nas escolas, né? Então a gente vai nas escolas falar com os estudantes. Mas a gente geralmente, num primeiro momento, pede, né, ver se tem a possibilidade de falar com as meninas. Porque muda totalmente o cenário quando a gente tá falando com as meninas e com os meninos juntos, assim. Se os meninos quiserem participar, eles podem, mas a gente faz esse pedido. E aí a gente foi numa escola recentemente, na Zona Sul, em que eu organizei com a professora, da gente ir alguém lá, e acabei não falando disso, né, da gente priorizar a participação das meninas, que os meninos a gente podia chamar depois, mais no final, pra eles também participarem. Mas que de primeiro momento é melhor que as meninas se sentem mais confortáveis entre meninas, né? E eu esqueci de falar isso, então ela chamou todo mundo, chamou os meninos e as meninas. E aí a gente tava lá, né, explicando, falando e tal. E foi muito diferente, assim. Aí ela chegou pra mim e falou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, geralmente a gente faz só com as meninas primeiro, pra elas poderem falar, se sentir acolhida mesmo, né, um espaço entre meninas e tal. E depois a gente chama os meninos. E aí ela falou, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente tá com os meninos agora, vamos ficar um tempo com eles participam, depois eles saem e a gente fica com as meninas. E aí mudou totalmente o espaço, assim. As meninas começaram a participar muito mais, a falar, a contar experiência, a falar a opinião delas. Então, quando a gente tava ali num espaço só entre mulheres, mudou também essa característica, né? Nesse sentido de que não que a gente vá falar sobre machismo, sobre a opressão das mulheres só com as mulheres. Mas quando a gente tem espaços que a gente não encontra esses espaços em outros lugares, né? Espaços em que a gente esteja entre mulheres, entre companheiras, entre pessoas que podem compartilhar experiência, que podem, enfim, estudar, que não precisam ter vergonha de falar, não precisam ter medo, porque elas sabem que elas vão ser acolhidas, que elas vão ser... vão se sentir identificadas com o discurso da outra, assim, sabe? E é uma coisa que a gente percebe na prática, assim, né? Essa diferença. Mas que é importantíssimo que a gente também faça esse debate com os homens, inclusive porque muitos deles reproduzem ideologias machistas e nem sabem. Então, a gente, várias vezes, não tô falando da militância só, mas de vários espaços que a gente tá, que homens que se dizem progressistas e tal, e que falam um monte de coisa machista, e que a gente tem que chamar de canto, tem que criticar a atitude, tem que falar que tá errado, tem que se posicionar. E aí, por isso, também esse espaço de fortalecimento das mulheres enquanto pessoas que se posicionam, né? Porque se você não consegue se posicionar, você não vai falar para um homem que ele tá sendo machista, porque você vai se sentir acuada. Então, esse fortalecimento também das mulheres ideológico, no sentido de lutar contra isso, vai fazer com que ela se sinta também fortalecida para criticar quando for necessário, para se colocar nessas ocasiões, para falar que acha que não tá certo, para corrigir pessoas, companheiros de luta, inclusive, que podem aí, tipo assim, entender que isso é errado e fazer essa luta política e... enfim, não reproduzir mais esse tipo de comportamento, de pensamento, de ideologia e tudo mais. Nossa. Da hora. E daí, só voltando na casa, assim, os serviços que vocês oferecem lá. Você falou dessa perspectiva, tipo, de acolhimento e tal. E daí, como que... O que vocês oferecem pra ser essa passagem, né? Que você falou muito de casa de passagem. Pra ser essa passagem, tipo, direcionar pra algum outro serviço, alguma coisa assim.
As nossas casas, elas tem de tudo, né? A gente tem uma parte que é de atendimento mesmo, então a gente tem uma equipe técnica de pessoas voluntárias, que são assistentes sociais, que são psicólogas, advogadas, que ajudam nesse processo de direcionamento das mulheres. Mas a gente também tem vários outros serviços. A gente tem doulas, a gente tem... deixa eu ver o que mais. A gente tem creche, a gente tem arte educadoras, a gente tem várias pessoas voluntárias que a gente vai encontrando ao longo do tempo, vai, enfim, chamando para participar das nossas atividades, chamando para participar, e que acabam ficando ali na estrutura da nossa casa, assim. Eu lembro de uma época que na Helenira Preta, a gente teve aulas de autodefesa. Então, tinha uma pessoa que ia lá ensinar as mulheres a como se defenderem, tipo assim, de situações de violência. E várias outras atividades. A gente faz oficinas de bordado, oficina de... A gente fez lá no Eldorado, em Diadema, que é onde eu moro, a gente fez uma oficina de tranças. E aí veio um monte de mulher dos bairros, assim, tipo, aprender a fazer tranças, inclusive como uma forma de geração de renda também, né? Porque essas mulheres, a gente sabe que é sucateado, a gente sabe que é um subemprego, porque não é uma coisa que tem direitos trabalhistas e tudo mais, mas que às vezes é a alternativa que a mulher encontra para conseguir essa renda, para sair de uma situação de violência, para conseguir, enfim, se manter, né? E aí várias mulheres do bairro foram e tal, fizeram a oficina. Então a gente tem, dentro das nossas casas, os serviços vários, tipo assim, de vários tipos diferentes, né? Nesse sentido. É você, camaradinho. Como vocês financiam essa luta? Olha, o nosso movimento, ele é autofinanciado, né? Ele é construído materialmente pelas próprias militantes. Porque a gente sabe que, enfim, o nosso movimento é feito por mulheres trabalhadoras. E a gente sabe que a situação das mulheres trabalhadoras financeiramente é muito difícil, né, no sistema que a gente vive. Então, a gente tem várias políticas nesses núcleos que eu falei que se reúnem, tal. Uma das coisas que a gente debate é finanças. Como que a gente faz finanças para manter as nossas casas? Então, a gente tem, por exemplo, uma das nossas políticas é um apoia-se. Aí, para os ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, apoia.c/Pela Vida das Mulheres. E você pode ser um doador mensal para o nosso movimento. Você faz sua inscrição, é no mínimo de R$10, mas pode ser demais. Ou ajudar a gente através do Pix também. E a gente faz várias atividades nas nossas casas, atividades de finanças diversas, assim, que a gente, nessa caminhada de luta, a gente encontra muitas mulheres que têm muitos dons, né? Que tem muitas, enfim, que tem muita criatividade, exatamente. E aí a gente encontra mulheres que fazem quadros lindos, que fazem várias atividades legais e que a gente também usa como forma de financiar o nosso movimento. Uma forma de manter... fazer com que ele continue funcionando, né? Porque isso, é uma situação muito difícil. A gente não aceita ser financiado por grandes empresários e tudo mais, porque a gente sabe que quando a gente é financiado por grandes empresários, eles vão querer dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A gente não vai ser independente, né? Então a gente tem essa decisão política, inclusive, de ser autossustentado, de ser um movimento que se sustenta através do trabalho cotidiano das mulheres, assim, sabe? Eu pergunto isso porque você mencionou que em Mauá não tem um centro de acolhida ou uma casa de passagem para as mulheres, né? E, pô, pra mim é muito absurdo. Então, tipo, esse financiamento é feito de forma independente e vocês não conseguem contar com nenhuma política pública, nada, sei lá, uma verba de gabinete, de algum parlamentar, tipo, não tem essa intenção governamental de fomentar um projeto que já existe, né? Porque geralmente eles ficam, não vou fazer porque é difícil, aí tem que fazer o estudo da região, aí tem que achar o prédio, tem que pensar nas pessoas. E pelo que você está contando, já tem essa estrutura pronta, só precisa do investimento para poder crescer, né, nos projetos que vocês têm e se manter também. Então não tem... O governo olha e fica tipo... Só começando do que você falou de Mauá, não é que a gente não tenha casa lá. Inclusive, a gente não tinha quando a gente fez a Casa Helenira 1. Sim. Aí depois a gente conseguiu, tipo,
não só da nossa luta, mas da luta de várias mulheres que vieram, inclusive, antes da gente na cidade. E hoje tem uma casa lá que é da prefeitura e tal, mas que a gente continua a nossa luta. Legal. E, na verdade, não tem uma casa de passagem no ABC, né? Então, o consórcio intermunicipal, que é quem faz essa... que é quem faz essa... quem faz esse investimento nessas políticas públicas, não fizeram uma casa de passagem. Então, a Carolina Maria de Jesus em Santo André atuava como uma casa de passagem nesse sentido. Uhum. Quando a gente fala de políticas públicas, é que eu não estou há tanto tempo no movimento, então eu não tenho tanta experiência para falar nesse sentido. Mas eu sei de, inclusive, outros lugares, outros estados, em que hoje as casas que a gente tem, lá em Minas, por exemplo, em outros estados e tal, são casas que são regulamentadas hoje, assim, sabe? Mas nessa questão financeira mesmo, é a nossa luta. É a gente que faz, a gente que estrutura, a gente que mantém, a gente que... porque, inclusive, é uma das questões, né? A gente não pode só ficar esperando que o Estado vai fazer alguma coisa, vai ser bondoso nesse sentido, né? Tipo, todas as políticas que a gente consegue, tudo que a gente consegue sendo conquistado, inclusive a gente teve uma vitória muito grande em Mauá. A gente fez uma assembleia agora no domingo com essa novidade, né, de que lá em Mauá a gente tinha essa ocupação, que era a Casa Helenira 1, e uma ocupação de moradia, que era o MLB, que era no mesmo espaço. Então, era uma escola, tinha a casinha lá do caseiro, onde funcionava a Helenira Preta, e o restante da escola era uma ocupação de moradia. E a gente, depois de muito tempo de luta, há mais de 5 anos, né, que a gente estava lá, esse terreno foi leiloado colocou lá para leilão, era um terreno público, né, mas foi para leilão, foi arrematado por um milionário e a gente estava em processo de despejo, mas o processo de luta que a gente teve, não só a gente, mas em conjunto com vários movimentos, com apoio inclusive de parlamentares, apoio de deputados e de outros movimentos sociais que apoiaram a gente nesse processo, hoje a gente tem a perspectiva de um terreno para a gente conseguir construir as nossas moradias e também de construir uma casa Helenira que vai ser nossa e que a gente que vai construir com os nossos bloquinhos, com as nossas mãos. A gente vai ter um espaço de uma casa que vai ser construída pela gente, né? E isso foi fruto da nossa luta, porque é isso, nada vai ser dado, né? Sim. Tipo assim, são nossos direitos que geralmente são conquistados. E que a gente faz isso através de, colocando as mulheres na rua, fazendo o ato e tudo mais nesse sentido. Da hora. Parabéns. Obrigada. Aí vocês podem ver lá as informações no Instagram do MLB, mlb.sp, e do Movimento Olga também, falando dessa novidade, né? Dessa vitória muito grande que a gente teve nos nossos movimentos. Pode crer, da hora. E, não sei, você falou que entrou na época da pandemia, né? Não sei, assim... quanto que você... as coisas que você passou ao longo desse tempo aí, desses 2 anos que você já tá na militância, né, com o Movimento Olga, mas, assim, do que você conhece, do que você sente, que você conversa com as militantes mais antigas, né, na sua avaliação, assim, quais foram os impactos das políticas, né, do último governo, assim, do governo Bolsonaro, nas demandas das mulheres e também no próprio movimento, assim, né, teve algum impacto para vocês? Sim. Olha, a gente, inclusive, falando aqui de novo do nosso jornal A Verdade, essa matéria que saiu na parte das mulheres fala justamente sobre isso, sobre o quanto as políticas do Bolsonaro foram um retrocesso, não só na vida das mulheres, mas para os trabalhadores como um todo, né? Já eram desmontes feitos, inclusive, antes dele, que ele aprofundou ainda mais. E no ano passado, em 2022, a gente teve um aumento do índice de violência contra a mulher e de feminicídio, por exemplo. Ano passado, uma mulher foi morta a cada 6 horas. E ao todo foram 1.410 mulheres mortas vítimas de feminicídio. Esses índices são ainda maiores que durante a pandemia, porque na pandemia as mulheres estavam confinadas com seus agressores, né? Você está no isolamento social, você vai passar ali 24 horas por dia do lado do seu agressor. Então, os índices de feminicídio, os índices de violência já naquela época aumentaram. Mas aumentaram ainda mais, inclusive porque no final do ano, antes do final do mandato do Bolsonaro, ele cortou aí 90% das verbas de enfrentamento à violência contra a mulher, para as políticas públicas desse enfrentamento, e 97% das políticas da educação infantil.
E se a gente fala das mulheres sendo libertas, né, das mulheres conquistando espaços e tudo mais, elas precisam ter creche, elas precisam ter escola, elas precisam ter onde deixar os filhos para poder trabalhar, pensando nessa perspectiva, inclusive, coletiva, né? E foi uma coisa que avançou durante o governo Bolsonaro, né, em governos de extrema-direita. Então, a gente tem hoje vários serviços que existem no nosso país, a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem as casas de referência que são do Estado e tudo mais, que foram frutos de muita luta, mas a gente não pode ter essa ilusão também, né? Tipo, com o Estado, principalmente quando é de extrema direita e tudo mais, que eles vão fazer alguma coisa pela vida das mulheres, né? E aí, durante o governo Bolsonaro, isso foi provado, né? Isso foi constatado, assim. Inclusive, o que a gente estava falando no início desse ultraconservadorismo, né? Tipo, esse discurso conservador de extrema-direita fez com que aumentasse também o índice de violência. E acho que é isso. Eu acho até... Vale a pena ressaltar também como que esse pessoal ele se aproveitou assim, da pauta das mulheres em benefício próprio, né? A gente tem, eu não lembro o ano agora, mas veio na esteira aí dessa ascensão da extrema-direita a criação daquele Partido da Mulher Brasileira, sim, que não tinha mulher, tá ligado? Sim. E como os caras se aproveitaram, tipo, até da lei, né? Tipo, impôs lá uma porcentagem de mulheres que teria, né, que tem no partido, e eles utilizaram isso, tipo, só pra pegar mais verba, assim. Tipo, caso bizarro, sei lá, de mulher que saiu candidata e os caras deu um bolinho de 1.000 santinho pra ela, assim, pegou todo o resto do dinheiro, né? E mais ainda a questão da pauta armamentista, né, que eles se apoiaram muito nisso, de querer criar uma lei, tipo, em vez de tratar, tipo, na questão estrutural da violência contra a mulher, não, vamos dar arma pra mulher, tipo, que tá sofrendo violência, tá ligado? Então, tipo, já tá na casa sofrendo violência, vamos colocar uma arma de fogo ali, vai dar certo totalmente, assim, né? Sim. Então, tipo, como que a extrema-direita também sequestrou essa pauta, mas pra si, né? Igual voltando, sim, a gente falou lá das figuras femininas do bolsonarismo, que elas são usadas só pra falar que tem ali, né? Que tem, tipo, uma mulher, assim, e que não pode sair do lugarzinho que é posto pra elas, né? Assim, tipo, como um acessório, uma espécie de acessório, assim. Pra cumprir a cota, né? A gente falou na semana passada sobre a importância de não ter só mulheres na política. A gente precisa de mulheres socialistas, mulheres feministas. Exatamente. Porque até pensando nessa questão da naturalização, da opressão contra as mulheres, eu lembro que durante a campanha agora dessa votação, dessa eleição de 2022, o público mais indeciso sobre votar ou não no Bolsonaro era composto majoritariamente por mulheres. Então aí ele começou a endossar, tipo, aquela figura de marido fanfarrão, o tio do churrasco, e a Michelle reforçando isso, que é tipo, não, olha, mulher cristã, evangélica ou católica, ou da maçonaria, foda-se a religião que ela escolheu ali. Você tem que entender, ele é assim o jeito dele, ele não quis dizer isso. Ele é assim mesmo. Então, quando ele fala, por exemplo, que pintou um clima com 2 crianças de 15 anos, não foi isso que ele quis dizer, sabe? Sim. E aí, eu acho que cria um comportamento por conta da naturalização, cria um comportamento de passividade e de aceitação do que os homens fazem de errado. Porque a mulher vai olhar o Bolsonaro e vai ver a Michelle tomando aquelas atitudes, citando a Bíblia, justificando que é o que Deus quer, porque a mulher sábia edifica o lar, e ela tem que entender que o marido às vezes fala besteira. E eu vejo que as mulheres entendem essa lógica como normal. Então, tipo, meu marido bebe às vezes, me dá uns tapas, mas coitado, tá estressado, sim, trabalha muito. Ou espanca a filha, ou espanca o filho, ou xinga a sogra, ou deixa tudo nas costas da mulher, porque, tipo, fica essa coisa do cara que não tem maturidade, assim, né? E até eu falo aqui... Ele, né? Eu fico meio pá de participar desses programas, porque eu fico com medo da audiência falar, pagando de feminista, né? Mas não é, mas é uma coisa que até me irrita. Eu sou homem, eu sou passível de reproduzir isso também, mas me irrita essa coisa, assim, infantilização, assim, né? Parece que o homem tem, tipo... tem a permissão de não crescer nunca. Sim. E não é eu que tô falando, você pega, sei lá, Franz Fanon, tá ligado? Ele já critica isso lá. Tipo, obviamente, partindo da questão racial, né? Falando lá do negrinho e tal.
tipo, de como é tratado de forma infantilizada, mas o homem se dá também esse luxo, assim, né, de ser crianção pra sempre e meio que joga toda a responsabilidade pras costas da mulher também, né? Sim, Isso e aí a mulher entra nesse lugar de que ela tem que salvar o homem, né? De que ela tem que dar um jeito nele, de que, tipo, tudo bem ela continuar nesse ciclo de violência porque é o papel dela tirar o homem desse caminho, ele vai mudar, sabe? Esse tipo de interpretação, assim, né? Ou ela precisa ser a tecla SAP pra ficar traduzindo o tempo todo os comportamentos do marido ou do homem que tá ali perto dela pra falar, não, olha, ele não é racista, não mexeu no seu cabelo, não, ele não é machista, ele não fez nada disso, ele é um homem de Deus. Então, era essa questão dessa naturalização e de como que o governo Bolsonaro aí, mais centrado na figura da Michelle e do Bolsonaro mesmo, reforçaram, né, esse estereótipo de como que é a família brasileira, como tem que funcionar, né? Sim, a família tradicional brasileira. Total silenciamento da mulher e ela só vai falar quando for para defender o marido. E aí uma outra questão que você estava falando da redução do orçamento, eu trouxe a pesquisa aqui só pra gente falar porque é um dado muito chocante, assim, quando você coloca em termos, né? Então, ó, o orçamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em 2020, que foi o primeiro ano que o Bolsonaro assumiu e podia mexer nisso, era de 70 milhões. Em 2022 passou para 9 milhões. E aí agora em 2023, que ele deixou, né, do ano passado para cá, tá em 17,2 milhões. Mesmo que tenha aumentado, ainda uma diferença de 83% de 2023 para 2020. E aí tem uma questão também de que esse orçamento, ele impacta tudo, desde a manutenção da Casa da Mulher Brasileira, desde o Centro de Atendimento às Mulheres, até a manutenção do Centro de Denúncias, né, no 80, sim, lá da música da Elza Soares. Então, tipo, eles precisam de um 80, né, pra funcionar, precisa de 30 milhões e eles receberam 3 milhões. Então, tipo, tava até em risco de ser extinto, assim, né, de não ter mais um 80. Então, como é um apagamento, assim, tipo, nada na política é ao acaso, sabe? Se você quer que o seu eleitorado... Ele perdeu agora em 2022, mas nada impede que ele ganhe em 2026, tá ligado? É a luta popular que tem que correr atrás disso, porque a gente já viu que as instituições estão... Com certeza. Vamos governar aqui, deixa pra lá. E, tipo, se é o público, o eleitorado feminino, que é o que se apresenta como mais crítico, mais avesso à eleição de Bolsonaro, nada melhor do que você tirar investimento disso e fazer as denúncias desaparecerem. Você tirar os canais de combate à violência. Sim. Porque se não tem um canal falando, teve mais de 100 mil feminicídios. A gente tá contando aí, como estimativa, de 822 mil estupros. Se você tira investimento, orçamento desses órgãos de pesquisa, desses órgãos de cuidado, de proteção às mulheres, esses dados não existem. Porque não tem gente ali trabalhando para fazer eles saltarem da realidade para ser uma questão científica, né? Um dado material. Sim, com certeza. E é muito... Quando a gente para pensar nesses dados, a gente vê que a gente estava falando sobre o quanto a violência cresceu, sobre o quanto o feminicídio aumentou e, ao mesmo tempo, quanto dessas políticas foram cortadas, né? E isso... E esse negócio de, tipo assim, o Bolsonaro pode vencer as próximas eleições, a gente também tem o risco, inclusive, de sofrer um golpe, né, no nosso país. O 8 de janeiro foi um exemplo muito claro disso, muito claro de que eles estão organizados, de que eles querem, eles estão deixando claro o objetivo deles, né. E a única forma da gente conseguir barrar isso, a única forma da gente conseguir fazer com que isso não aconteça é exatamente o que você falou, a luta popular, a organização das mulheres. E aí volta no que a gente estava falando no início, né, que é a importância desses espaços como organização não só das mulheres, mas da classe trabalhadora. E isso que você também estava comentando sobre as mulheres serem as mais insatisfeitas, eu lembrei daquele movimento muito grande das mulheres que foi o Ele Não. Tipo assim, foram as mulheres que foram para as ruas, de forma inclusive espontânea, assim, para barrar o Bolsonaro, né? Para lutar contra esse retrocesso tão grande que era a extrema-direita tomar esse espaço no nosso país, né? Sim. Acho até importante para pontuar, tipo, a relevância, assim, do trabalho, né, que vocês fazem. Igual a gente já tinha falado de como, um país do tamanho do Brasil, assim, com uma complexidade social imensa, é muito difícil a gente ter noção de como as coisas funcionam. Então, para quem é pobre e tá na periferia, isso é pior ainda.
e daí mostrar pra elas, igual vocês fazem, né? Tipo, de encaminhar pra serviços e tal. São coisas que muitas pessoas nem sabem que existe, assim, não tem noção. E aí quando entra esses discursos, né, tipo, neoliberais, assim, de corte de gastos e tal, parece que todos esses dados que você falou é só economizar dinheiro, né? É igual o SUS. Geralmente quando falam, de tirar, cortar dinheiro do SUS, geralmente a classe trabalhadora lembra o quê? Lembra daquele postinho que ela ficou 5, 6 horas esperando e que não funcionou e tal, que óbvio, o SUS tem 1 milhão de problemas, mas não é cortando o gasto que a gente vai resolver. Só que a população não tem dimensão da totalidade dos trabalhos que o SUS faz, de toda a complexidade, assim, né? Tipo, da rede que ele tem de serviços para oferecer para a população. E daí a galera acaba caindo, assim, nesse discurso, né? A mesma coisa, isso eu acredito, né? Desse orçamento. Tipo, falando assim, parece que é só número, que é só corte em coisas que aparentemente não funcionam, né? Só que não, é tipo mais profundo, igual a Shaira falou, né? Tipo, isso reflete na materialidade, né? Tipo, não é por acaso que diminui o orçamento e aumenta o número de feminicídios, né? Tá tudo interligado. Sim, com certeza. E é uma questão também de que acho que nada no Brasil opera na prevenção, né? A medicina não é voltada à prevenção, você medica, né? As pessoas vão ficando doentes, elas comem agrotóxico até o último fio de cabelo. Então aí você dá remédio. Elas não tem uma dieta nutritiva, né? Que você estava falando esses dias que o prato base assim, do trabalhador é um salgado e a caçulinha do refrigerante. Então, tipo, foda-se, depois a gente vai ver como que vai dar insulina, como que vai tratar diabetes desse povo, doença cardíaca, etc. E eu acho que essa questão da violência, ela é muito urgente, porque são números, tipo, estratosféricos, assim. Esse número que eu falei da quantidade de estupros é uma estimativa, né, do IPEA, que está em 822 mil, tipo, no Brasil, tipo, caralho. E menos de 10% desses estupros são notificados. Sim. Então, tipo, você pega esse número, aí você divide por 10. Aí você pega uma dessas partes, as pessoas apresentaram a denúncia. Aí tem que ver se o delegado, se a delegacia vai querer insistir no inquérito, se vai investigar, se não vai falar, mas é seu primo, né? Será que você não estava dando sinais de que você queria? Então tem uma questão que, para além dessa medicação, que é lidar com a violência que já aconteceu, a gente também deixa de prevenir. Sim. Então, por exemplo, quando corta o orçamento, a gente está deixando de fazer, de elaborar protocolos de atendimento de mulheres vítimas de violência. Então, por exemplo, a gente tem a lei Mariana Ferrer, né? Daquele caso de estupro que aconteceu em Santa Catarina ou Joinville, no sul do Brasil. Que é de como você tem que tratar a vítima de uma violência sexual, ou uma violência em razão do sexo feminino, para você não revitimizar ela. Então, você vai levar no processo um caso de estupro, você não vai colocar foto da vítima de biquíni, você não vai produzir montagens de foto dela para falar que ela era vulgar. Que ela merecia. Que ela merecia. Então, quando você corta o orçamento, você deixa de ter esse preparo técnico dos profissionais também. Sim, o que é certeza. Extremamente danoso. Porque a gente está falando de violência contra as mulheres que estão em uma situação extremamente vulnerável, né? E eu faço direito, né? Eu já falei aqui. Mas tem uma questão também de que quando acontece um crime, o momento mais propício para você fazer investigação, para você pegar bastante dados, é assim que o negócio aconteceu. Então, tipo, tirou no cara no meio da rua. É ali, é nesse momento que você vai conseguir as pistas, que você vai conseguir as provas. Porque o fulano não tá pensando que ele vai sofrer uma retaliação, então ele conta tudo pra você, né? Pro investigador, pro delegado, pro policial. E quando acontece esses casos de violência contra a mulher, é o momento também que ela tem pra falar. Só que é nesse momento que ela é revitimizada. Que aí tem esse negócio, você merecia. Tem esse negócio, não aconteceu assim. Sim. Se a gente pensar que até pouco tempo o nosso Código Penal só tratava das violências que foram contra mulheres, tem o termo certo, mas é tipo mulheres direitas, mulheres de valor, a gente entende como que tá enraizado essa questão da violência contra a mulher no nosso país. E esses cortes de orçamento, eles não são
não são ao acaso, né? Sim, essa com questão certeza. Tá tudo interrelacionado. E se a crise do capitalismo, ela não é ocasional, assim, ela não é... Como eu posso dizer? Ela não é do acaso mesmo. Uhum. Se essa crise não é, essa questão que a gente vive também, de segurança, de saúde das mulheres, é muito menos, Sim, tá ligado? é. É um barato estruturante pra gente ter o sistema que a gente vive hoje. Com certeza. E é isso, né? A gente vive com base no lucro. Então, o que vai dar lucro para as grandes empresas? O que vai dar lucro para os grandes empresários? A gente vai tirar das políticas públicas, a gente vai investir na dívida pública de novo, a gente vai, reverter esse dinheiro para que as empresas tenham mais lucros, para que esses donos fiquem mais ricos e que a gente fique cada vez mais em situações vulneráveis, cada vez mais em situações de violência, cada vez mais, né, ocupando esses espaços, né? Eu estava, inclusive, lembrando de uma experiência que eu tive. Eu era muito nova, inclusive, muito antes de me organizar no Olga. Estava voltando de uma festa de manhã com dois amigos no terminal. E aí, a gente viu uma mulher sofrendo violência na nossa frente. Eles não fizeram nada, ficaram lá parados. E eu fui lá pra cima do cara. Levei ela até uma delegacia que tinha lá perto, lá em Diadema. E um cara tava sentado lá na porta. E ele, tipo assim, falou: "Você realmente quer fazer o BO?" Tipo, realmente. E o cara, ela tava com as mensagens no celular dele falando que ia matar ela, que tava com pé de cabra no carro, que ela era enfermeira e tal, tava trabalhando e que ele ia esperar ela sair de manhã pra matar ela e tal. E o cara não fez BO. Tipo assim, a gente saiu de lá e ele não fez BO. Então, isso que você diz de cortar esses investimentos também faz com que sucateie, com que essas ideologias do machismo e tudo mais, elas se infiltrem cada vez mais nesses ambientes, né? Uhum. E que as mulheres não consigam ser atendidas, as mulheres não consigam nem dar processo. Esse negócio de ser subnotificado também pode ser por isso, né? Porque as mulheres não conseguem, tipo, elas chegam lá na porta e são barradas de fazer um BO, de serem atendidas, que é uma coisa que é o seu direito, né? Não, o tanto de inquérito que é arquivado porque a mulher volta pra casa pra morar com o agressor dela, porque ela não tem como ir com 3 crianças pro meio da rua, você fica espantado, você fala, caraca. Sim. A gente lê a Constituição, é tão bonitinha, mais ou menos, né? Porque tem o viés ideológico ali da proteção à propriedade privada, mas a gente lê e fica tipo, caraca, uma coisa boa. Aí você vai pra prática, é isso aí. Daí pra pior. Sim. E já emendando, eu queria falar um pouquinho sobre, na sua interpretação, né, na interpretação do movimento de luta Olga Benário, como que vocês enxergam a força, assim, que os marcadores de classe e de raça atuam na violência contra a mulher? Uhum. Acho que na nossa própria experiência, né, no nosso dia a dia, assim, fazendo essas lutas, a gente já vê na prática que as mulheres que mais sofrem são as mulheres negras, né? São as mulheres indígenas. Então, essa questão da raça, ela entra em tudo. Ela entra na questão de que as mulheres negras são as que estão nos piores empregos, se a gente colocar lá na perspectiva, quando a gente vai ver os índices. Uhum. E isso faz... E as mulheres estando em subempregos, as mulheres negras estando desempregadas, elas são as que mais vão continuar em situações de violência, porque elas não vão ter como sair de casa. Uma coisa simples, elas não vão ter como sair de casa, sair de uma situação de violência enquanto ela estiver dentro desses espaços. E essa falta de autonomia política, ela faz exatamente com que... com isso tudo que a gente já tinha falado desde o começo, né? Que você continua nesse ciclo de violência, digamos assim. De, tipo assim, não ter pra onde ir, continuar ali nesse ciclo de violência e tudo mais. Então, a nossa interpretação é exatamente essa, de que as mulheres são mais afetadas, as mulheres negras são mais afetadas justamente por essa autonomia econômica, por essa mais exploração ainda, né, digamos assim. Tipo, uma exploração mais profunda, uma exploração mais bem articulada pelo Estado burguês, sabe? Pelo sistema capitalista e pelo patriarcado, digamos assim. Sim, até pra lembrar, né, que não é... Às vezes o pessoal que vê aí acha meio estranho a gente falar de população indígena, né, estando em São Paulo. Aí eu acho legal, tipo, pontuar que saiu uma pesquisa um tempo atrás, acho que tem menos de um mês, que São Paulo é a segunda cidade do Brasil com mais população indígena, assim, ó.
tem muita população indígena nas periferias e tal. Óbvio, muitas vezes não se reconhece, nem não tem a consciência de que são, mas daí se pegar a árvore genealógica e tudo mais, ver a cidade de onde veio, era indígena. Então faz total sentido quando a gente tá falando disso em São Paulo, né? E tem muitas pessoas que são indígenas e não sabem, né? Porque tem também esse apagamento histórico de onde a gente veio, né? De como que a gente... Tipo, todo o processo de formação da sociedade brasileira faz com que a gente não saiba quais são as nossas raízes também. Então, às vezes, a mulher é indígena, mas ela não sabe, ela não tem essa consciência. Eu acho que isso é um dos fatores que fazem a gente achar que São Paulo é um lugar que não tem indígena. Mas tem, a gente só não sabe, né? Às vezes, a própria pessoa não sabe disso também. E são mulheres que são extremamente privadas de se relacionar com segurança, com proteção, com saúde na nossa sociedade, né? Com certeza. Porque tem a sua capacidade não reconhecida pelo Estado, o que foi feito ali para proteger, para que as terras não sejam perdidas, mas na prática é isso aí, é garimpo, é violência, é não acesso à saúde. Sim. É mais de 600 crianças, né, crianças Yanomamis que morreram em razão de desnutrição, em razão de doenças. Sim. Então, é uma questão importante que a gente tem que se debruçar mais sobre as condições de vida das mulheres indígenas. Sim, com certeza. E você estava falando disso, eu inclusive lembrei que um dos crimes que o Bolsonaro cometeu foi o genocídio de Yanomami, né? Porque isso aconteceu debaixo do governo dele e sob a aprovação dele, digamos assim. Planejado, né? Exatamente. Tanto que eu lembro que quando começou o governo Bolsonaro, saiu um relatório dos militares, tipo um relatório geopolítico, assim, né? E daí, dentre várias coisas... E na época eu fazia um mestrado, né? Voltado à área de geopolítica, assim. De relações internacionais e ciência política. E em algum momento do relatório, eles citam, tipo, o risco de um separatismo Yanomami. E eu lembro que eu falei no grupo do WhatsApp lá do pessoal do mestrado. Eu falei, mano, olha isso aqui que viagem. O pessoal, não, porque não sei o quê. Eu falei, gente, vocês estão chapando. Isso aqui não existe, tá ligado? E aí depois eu fui descobrir que existe meio que uma rivalidade histórica, assim, dos militares com os Yanomamis. Que eu morro de curiosidade de saber o porquê disso, mas eu não sei. E tem até um livro, acho que chama A Farsa Yanomami, que foi publicado pela Biblioteca do Exército, assim, que é uma editora que é paga com dinheiro público dos contribuintes e que é usada basicamente para produzir material anticomunista, tá ligado? Que eu lembro que eu fui na Bienal do Livro, acho que de 2019, assim. Eu falei, tô estudando geopolítica, vou lá no estante dos caras, né? Provavelmente vai ter alguma coisa que me interessa lá, e era só maluquice. Só... tipo, coisa forçada mesmo, assim, eu fiquei de cara. E daí quando quando essa história veio à tona, assim, pra mim não foi surpresa nenhuma. Aí eu fiquei lembrando, né, da galera. Eu falei, pô, será que o pessoal acha que é viagem mesmo, tá ligado? Tipo, que não existe, porque, porra, é um tema muito maluco, tá ligado? Como uma população indígena que tá pleiteando sua autonomia sobre o seu território vai se tornar um problema de separatismo, Tem vários movimentos separatistas de fato no Brasil e passa batido, tá ligado? A galera vai forçar nos Yanomami. Sim. É isso aí, só esse adendo. Não, e pensando nessa... que a gente tava falando dessa questão dos Yanomamis e tudo mais, e sobre os crimes do Bolsonaro, a gente também faz essa luta de organização das mulheres, ir pras ruas e tal, e queria lembrar que no dia 1º de abril a gente vai fazer um ato, né, em frente ao antigo DOPS, para denunciar a ditadura militar, porque, enfim, faz parte da nossa luta, faz parte da luta das mulheres que foram torturadas durante a ditadura, como as que são homenageadas nos nomes das nossas casas e tal, e que essa impunidade dos torturadores e dos ditadores da época da ditadura, consequentemente, fazem parte da impunidade dos crimes que o Bolsonaro cometeu, né? Esses crimes de genocídio, de corte de políticas públicas, são crimes contra a população trabalhadora, contra o povo trabalhador e que precisam ser punidos, assim. Então, queria fazer esse chamado, essa lembrança aí desse ato que vai ter no dia 1º. E vamos pra rua, colocar as mulheres na rua, chamar as mulheres dos bairros pra fazer essa ação política mesmo, né? De conscientização, da importância da gente punir os torturadores de ontem e de hoje, assim. Sim, até aproveitar a deixa, né, pra anunciar aí que a Ação Antifascista tá participando de uma rede de comunicadores, né, junto com o pessoal do jornal A Verdade, com a revista Ópera e com o pessoal da Soberana, né, chama Em Rede Comunicação Antifascista. Entre em contato lá nas nossas redes, né, desses 4
movimentos, para vocês terem uma noção assim, tipo... E é isso, e dia 1º de abril estaremos lá. Com certeza. Você tem alguma consideração para fazer? Não, acho que não. Não? Tranquilo. Tá bom. Então, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma correção no dado que eu falei, que eu me empolguei. Saiu uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, falando que de março de 2020 a dezembro de 2021, a gente teve aproximadamente 2.500 feminicídios e mais de 100 mil estupros de meninas e de mulheres, tá? Dado... A correção lá não vem para aliviar o sentimento de ninguém, porque é um número altíssimo, né? E esses são os notificados, então... Sim. Imagina as outras categorias de violência aí que a gente sofre e não tem espaço para nem liberdade, nem proteção para poder falar. Sim. É isso, queria dar um salve aí pro pessoal que tem entrado em contato lá com a gente na página do podcast e nas nossas páginas pessoais também. A gente tá tendo um retorno positivo, queria agradecer demais. É muito importante a opinião de vocês. E queria reforçar que agora a gente tem o nosso Apoia-se. A gente criou uma campanha no Apoia-se. Quem puder dar essa força aí pra gente fortalecer e ampliar essa comunidade aí que a gente tem construído desde janeiro, né, que saiu o primeiro. É que a gente gravou em dezembro, saiu em janeiro, ficou meio perdido. Mas quem puder dar essa força, ajuda lá, também tem o Pix aí que fica na tela, o QR Code, tanto aqui do AntifaCast quanto o QR Code do Pix do pessoal da Rádio Antena Zero aqui, onde a gente grava, que dá maior força pra gente. E é isso, beleza? Acabou? Não. Eu sempre falo um monte. Lembrando também que o nosso projeto aqui do AntifaCast é um projeto autofinanciado, então a gente conta e muito com a contribuição de vocês, mas a gente também tem os nossos meios próprios, né, de fazer esse dinheiro entrar, que é através da venda de camisetas, de bottoms e de adesivos. Então dá uma olhadinha no nosso Instagram, no nosso Facebook, se vocês quiserem adquirir algum material. E, por fim, para encerrar o nosso ciclo do Março Feminista, quero agradecer a audiência de vocês e, mais uma vez, falar da importância, né, de manter esse projeto vivo, porque a AFA já faz esse trabalho há malha aí uns 7 anos, mas a gente entende a importância de ocupar as redes e de trazer esse debate com qualidade, né, uma qualidade argumentativa e também uma qualidade técnica, para que todo mundo tenha acesso. Então, para a gente continuar trazendo esses temas que às vezes escapam da ordem do dia, a gente precisa contar com esse investimento. Então, por fim, né, todos os episódios de março eu terminei fazendo uma reflexãozinha de como é importante que você, se você for um homem ou uma mulher, integre essa luta. Pode ser com a ação antifascista, ou com o movimento de mulheres Olga Benário, ou com a UP, ou com o PCB, ou com a OSL, outros partidos e organizações da esquerda antifascista, anticapitalista, porque especificamente nessa pauta das mulheres e do direito à infância também, a gente vê que é uma luta muito solitária, né? A gente teve aqui a Natasha e a Isa falando sobre alienação parental. A gente também teve a advogada Dina Alves e a Tatiana falando sobre mulheres e violência de Estado. E também a Amanda e a Lígia para falar sobre a participação de mulheres na política. A gente entende que é só através da nossa participação, né, não só de mulheres, mas de pessoas que sejam aptas tecnicamente a falar sobre o feminismo e a ressaltar a importância dessa luta. Né, que a gente é mais de 50% da população. Então, se a esquerda não estiver falando sobre luta de mulheres, sobre o que ela está falando. Então, é isso. Obrigada pela audiência. Somem nos movimentos que vocês puderem. Vocês estão fazendo muita falta. Eu tenho certeza que se cada pessoa aqui que assiste os nossos episódios e não é organizada somassem com o movimento de mulheres Olga Benário, por exemplo, elas conseguiriam fazer outras ocupações e atender muito mais mulheres que elas já atendem hoje em dia. Com certeza. Então, é isso. Fica a reflexãozinha aí para vocês pensarem, se organizarem, que já tá na hora, né? Estão precisando de ajuda, estão precisando de mais camaradas aí nessa luta. E é isso. Agora eu terminei. Valeu, obrigado e até a próxima. Gente.